Calorosas saudações e, meus amigos, eu devo dizer que antes de gravar este vídeo estive a falar com o Paulo Portas, ao que ele se virou para mim e disse: Gonçalo, não te preocupes, a primeira coisa que eu vou fazer quando entrar neste vídeo é colocar like no mesmo. E eu: tens a certeza, Paulo? Ao que ele diz: tenho a certeza. É irrevogável. Portanto, meus amigos, sejam irrevogáveis como o Paulo Portas e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, porque já falta menos de 1000, ou seja, portanto, menos de 1000 seguidores para chegarmos aos 100 mil. Metam like, subscrevam e partilhem nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, com o Paulo Portas, se forem beber uma Vichy Suave com ele, portanto, estão completamente à vontade para chegarmos aqui aos 100 mil. Relembro também, antes de começarmos já, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e se colocarem o código 17 years mais Sousa10, têm direito a packs e ofertas especiais durante os próximos dias, segundo o link da descrição. Ora, Pedro Passos Coelho deu hoje uma entrevista ao Observador, onde teceu comentários particularmente, enfim, polémicos, no mínimo, relativamente ao ex-primeiro-ministro Paulo Portas, e vamos desde já ouvir. Se porventura nós tivéssemos dito, como aconteceu, quando a segunda volta dessa sétima avaliação teve lugar, e foi preciso adotar uma medida que era exigida pelo Fundo Monetário Internacional por causa da sustentabilidade das pensões, que o Dr. Paulo Portas batizou, enfim, de uma forma deliberada, como a TSU dos pensionistas, para que ela pudesse levar o mesmo sentido que tinha levado a TSU dos trabalhadores, provocando um sobressalto no país e uma revolta no país. Quando isso aconteceu, na verdade, o que nós tivemos foi uma situação em que o próprio CDS não tinha uma medida alternativa. Não a apresentava. Não aceitava aquela, mas não apresentava uma equivalente. E todas as que sugeria eram medidas que nós sabíamos que não tinham consistência e, portanto, eram bondosas, mas não resolviam o problema. Quer dizer, se as tivéssemos apresentado à Troika, levávamos uma corrida. Esse é que é o ponto. Portanto, só neste primeiro minuto aqui de entrevista, aliás, não é no primeiro minuto, mas isto é o excerto do primeiro minuto da análise que estamos aqui a fazer, isto já é uma crítica particularmente intensa para o CDS de Paulo Portas. É que, reparem, o CDS do Paulo Portas, na altura, em 2011, não era o CDS de hoje em dia, que desapareceu do Parlamento e ressuscitou, entre aspas, com o apoio do PSD quase de uma forma hegemónica naquela coligação. O CDS do Paulo Portas era um partido pelo qual surpreendia nas sondagens quando lhes davam para aí 3, 4%, chegava ao dia das eleições, tinha 10%. Nós chegámos a ter eleições onde o Paulo Portas chegou mesmo a ter o CDS como o terceiro partido mais votado e numa margem particularmente simpática, não digo à medida do que o Chega tem hoje em dia, mas, sou honesto, não assim tão longe quanto isso, comparativamente aos melhores resultados de sempre do CDS. Portanto, nós normalmente, quando queremos prever o futuro, tentamos olhar para o passado. E a verdade é que a única coligação PSD-CDS-PP que chegou ao fim foi, curiosamente, a de Pedro Passos Coelho e a de Paulo Portas. E mesmo assim, agora viemos a saber destas peripécias todas governamentais que na altura já se insurgiam a nível governamental. Mas, enfim, continuando. E, portanto, o que é que se passou? Basicamente o que se passou foi que eu tinha sido obrigado a escrever uma carta para que o Dr. Paulo Portas não fosse o único, porque a Troika, a partir de certa altura, percebeu que havia um problema com o CDS. E passou a exigir cartas assinadas pelo Dr. Paulo Portas. E para impedir que... Eu julgo que ele não sabe isto, não é? Para impedir uma humilhação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eu obriguei o Ministro das Finanças a assinar comigo e com ele a carta para as instituições. Assinámos os três. Paulo Portas ainda não sabe disto. Não sabe que foi uma exigência minha, porque o que a Troika exigia era uma carta dele, assinada por ele, porque não confiava nele. Bom, isto é particularmente preocupante porque falamos, a bem ou mal, gostando-se ou não, mas na altura Paulo Portas era a segunda figura de Estado, Ministro dos Negócios Estrangeiros, posteriormente Vice-Primeiro-Ministro pela questão do irrevogável e, portanto, a situação na altura já era particularmente instável, não só pelo descalabro das finanças públicas, a instabilidade governativa, até nós vínhamos de uma queda de governo, do intervencionismo externo, um empréstimo para pagar de quase 80 mil milhões de euros e, ao mesmo tempo, internamente, em termos do funcionamento do governo, parecia não haver confiança dentro dos próprios membros do mesmo e até nas instâncias internacionais. Eu não conheço o Paulo Portas, obviamente que a introdução do vídeo é jocosa, é uma piada, mas a verdade é que talvez a história da Vichy Soase seja bidirecional, se me faço entender, não é?
E então o E eu Primeiro-Ministro não achou... aceitaria essa humilhação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e do chefe do segundo partido da coligação. Claro. E, portanto, assinou disse, eu como... percebo que os senhores estejam desconfiados e que haja aqui uma confiança que tenha de ser restabelecida e um compromisso que todos nós vamos assumir, mas vamos assumir todos. E, portanto, assinava eu a carta e depois os dois ministros de Estado, Claro. o das Finanças e o dos Negócios Estrangeiros. Isto é uma postura muito interessante em termos de liderança por parte do Passos Coelho. Porque se o Passos Coelho cedesse à vontade das instâncias internacionais de dizer não, eu vou obrigar o Paulo Portas a assinar um documento só ele porque vocês deliberadamente disseram que não confiam nele, isso causaria alguma desconfiança por parte daqueles que trabalham com o Pedro Passos Coelho enquanto líder, no caso o Paulo Portas, como talvez colocaria em causa, se soubesse publicamente disto, até a credibilidade do ministro em questão. Portanto, o que o Pedro Passos Coelho aqui fez foi, então tudo bem, o Paulo Portas assina, mas eu, para demonstrar confiança com aqueles que trabalho, independentemente de tudo o resto, eu assino também. É de louvar. Não é qualquer líder político que faz isto, independentemente das preferências ideológicas ou não, liderança apenas, ideologia à parte, é de louvar a postura. Foi difícil E a partir daí a convencer. Troika sempre exigiu essas cartas, assinadas pelos três. Foi difícil. Ora, o Dr. Paulo Portas teve de assinar uma carta onde esta medida lá constava. E depois, para fecho da avaliação, essa medida tinha de lá estar inscrita. Todas as medidas que estavam sempre tomadas no fim das avaliações eram suscetíveis de ser alteradas. Desde que fossem substituídas por outras Claro, que tivessem sim, igual qualidade financeira. claro. E, portanto, eu disse ao Dr. Paulo Portas, nós não podemos deitar o programa fora. A Troika chegou a uma altura em que nos dizia, digam o que é que querem que a gente escreva aqui para salvar a avaliação. E eu não conseguia que o Dr. Paulo Portas aceitasse nenhuma versão. Nenhuma. E, portanto, eu tinha de dizer, olha, convoquei até um conselho extraordinário para informar. Numa noite. Não foi numa noite, Não, foi numa manhã, foi um domingo. Curioso, porque isto, se fosse hoje em dia, não acontecia, enfim, por duas razões. Primeiro, o líder do CDS não é Paulo Portas. Politicamente falando, o Paulo Portas é... Eu não quero utilizar a palavra competente, porque não é que não seja em determinados âmbitos, mas não é tão animal político, não é pejorativo, eu acho que vão entender o que eu quero dizer, como Nuno Melo não é tão agressivo politicamente como é Paulo Portas, e o CDS não tem a expressão que o CDS de Paulo Portas tinha há 10 anos atrás, e portanto as decisões, se houvesse a intervenção de um Fundo Monetário Internacional hoje em dia, não seria com este tipo de complicação, até porque a negociação seria muito mais hegemónica por parte do PSD do que propriamente com a intervenção do CDS. Agora, verdade seja dita, é que isto coloca aqui algumas questões que o Pedro Passos Coelho põe em cima da mesa, que é, até que ponto é que, e enfim, nós podemos questionar quer o Pedro Passos Coelho, quer o Paulo Portas, mas a questão do interesse nacional tem que ser salvaguardada acima de tudo. E nós não nos podemos esquecer que estivemos durante 3 anos para pagar um período de ajustamento. E eu não estou a acusar ninguém, mas, tendo em conta estas declarações, é meritório e pertinente colocar em cima da mesa a questão de até que ponto determinados intervenientes no governo colocaram o interesse pessoal ou partidário acima do interesse do país. Não é? Enfim, levanto apenas a questão, não faço acusação, porque também só ouvimos um lado da história. Não ouvimos Paulo Portas. Agora, que isto é preocupante, confirmando-se tudo, é um bocado. Não vos vou mentir, é um bocado. Então, desculpe. Foi um domingo. Eu sabia que havia uma inusualidade. Informei o Presidente da República e convoquei um Conselho de Ministros para explicar ao Governo que íamos falhar a avaliação, porque o Dr. Paulo Portas não aceitava aquela avaliação. Eu relembro, só um pormenor antes de continuarmos, eu relembro que o Paulo Portas é a pessoa que fez quase um governo cair, porque quando perguntaram ao Primeiro-Ministro quem é o número 2 do governo, o Primeiro-Ministro disse que era o Ministro das Finanças e não Paulo Portas. E, normalmente, enfim, efetivamente, há uma tendência para que o Ministro dos Negócios Estrangeiros possa ser o número 2 do governo, mas isso não é obrigatório. Certo que o número 2 do governo, ou melhor, o líder da coligação com o PST na altura era Paulo Portas, mas lá por ser o líder do partido não quer dizer que seja o número 2 do governo. Nuno Melo não é o número 2 deste governo. Não é. O número 2 deste governo atual de Luís Montenegro é Leitão Amar, Ministro de Estado, assim como Paulo Rangel, os seus dois número 2. E se quisermos ir ao número 4, enfim, se contarmos Leitão Amar como 2 e Paulo Rangel como 3º, o número 4 nem sequer está no governo, porque estas dinâmicas do poder funcionam de outra forma. O número 4 até está na bancada parlamentar, que é o Hugo Soares, que de um ponto de vista político-pessoal é claramente o braço direito, o braço armado de Luís Montenegro. Portanto, a birra
que Paulo Portas armou, quase que deixou o país cair, não é? Que é a famosa história do irrevogável. Portanto, enfim, numa das piores alturas da história da democracia portuguesa. E, portanto, o que se passaria a partir daí era uma incógnita, mas uma incógnita limitada. O que se passava era que a Troika diria: então, se os senhores não querem fazer nada, também não querem mais dinheiro, com certeza. Então agora vêm-nos pedir um segundo programa de apoio. Para quê? Então, os senhores têm este e não o querem cumprir e não o fazem. A gente já disse, damos toda a facilidade para pôr aí outra coisa. Então, os senhores não se é entendem. Não sei, para mim é um mistério. O Dr. Paulo Portas mudou de opinião. Eu creio que foi Presidente da República, não é? O Presidente da República escreveu nas memórias que recebeu o Dr. Paulo Portas nessa manhã, antes do Conselho de Ministros, e que ele mudou a sua opinião. O Cavaco Silva, só um pormenor, se o governo, eu já referi isto no vídeo, o único governo de coligação PSD-CDS que chegou ao fim foi este, e eu não sou grande fã do Cavaco Silva, tenho que admitir, a quem segue o canal, não é não gostar dele, enfim, não é dos meus políticos prediletos, razões são para outro vídeo, não este, mas se houve fator importante para a manutenção daquele governo até ao fim, no meu ponto de vista pessoal, foi Cavaco Silva. Se fosse outro presidente, até mesmo o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, duvido muito que se tivessem aguentado os 4 anos. Pois era preciso encontrar um face-saving para o Dr. Paulo Portas. Era um face-saving, enfim, um salvar a face muito postiço, porque era dizer que aquela medida podia ser substituída por outra, que era uma coisa que se sabia desde o início, sempre foi assim. O próprio wording, quer dizer, a redação já era essa, e portanto criou-se a ilusão de que aquele Conselho de Ministros tinha sido para convencer a Troika a substituir no futuro uma medida que a gente não queria, quando isso nunca esteve em questão. Nunca esteve em questão. Olha, nessa altura, portanto, se eu tivesse dito, pronto, então vamos todos embora, o país tinha um problema muito sério. Não? Portanto, por outras palavras, o governo caía mais uma vez, 1 ano ou 2, logo a seguir, posteriormente, a uma intervenção financeira que teria que ser paga com o dinheiro dos contribuintes. Quando supostamente era necessário e praticamente obrigatório esse mesmo entendimento para o pagamento dos 70 e... Inicialmente acho que eram 77 ou 78 mil milhões de euros, mas nós acabámos só por receber 76 mil milhões, se não estou em erro, e mesmo assim ainda houve outra parcela financeira que nem precisámos de pedir emprestado. Mas em todo o caso, enfim, isto que é aqui revelado agora, até porque o Pedro Passos Coelho afirma também durante a entrevista que o próprio Paulo Portas não sabia disto, enfim, isto é daquelas coisas que, enfim, ironia do destino, só se poderiam saber mesmo depois do governo ter chegado ao fim em 2015, não é? Porque caso contrário iria gerar uma controvérsia brutal. Eu imagino, reparem, se o Paulo Portas armou o escândalo que armou, pela questão do irrevogável e do número 2 e não sei o que mais, imaginem o que seria se o Paulo Portas, na altura, soubesse que as entidades de intervencionismo externo financeiras obrigavam a que o Passos Coelho obrigasse o Paulo Portas a assinar porque não confiavam no Paulo Portas. Epá, surreal. Só em Portugal. O único que não disse. Há pouco disse. E pior do que isso, sabe? Teríamos deitado pela janela todos os sacrifícios que tínhamos feito até à altura. Isso é que era inaguentável para os E portanto isso não portugueses. podia ser. Sim, pois, era um bocado por aí, até porque, verdade seja dita, se houvesse queda de governo, novamente eleições, e depois teria que ser tudo negociado novamente com o FMI e as restantes entidades financeiras, instituições financeiras. O que levaria mais tempo, o que significaria que no passado, em vez de termos um período de ajustamento de 3 anos, de intervenção na Troika entre 2011 e 2014, se calhar seriam mais de 2, eventualmente 3 anos, não é? Portanto, demonstra capacidade de liderança, demonstra mais dificuldades do que aquilo que as pessoas sabem sobre o período de ajustamento entre 2011 e 2014 e sobre o período governamental entre 2011 e 2015. Eu sou suspeito, gosto imenso do Pedro Passos Coelho, mas enfim, quero também saber a vossa opinião nos comentários deste vídeo. Portanto, meus amigos, façam o favor de se exprimir à vontade, comentem, metam like no vídeo, que também é muito importante, já sabem, estamos quase nos 100 mil seguidores, portanto, subscrevam o canal, é muito importante, porque eu vejo que há muita gente que vê os vídeos, mas depois não subscreve, portanto, subscrevam o canal, que ajuda bastante, estamos a menos de 1000 seguidores, partilhem também nas vossas redes sociais e afins, e diria que ficávamos por aqui. Muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se, e até à próxima.